Essa é uma aula com o terceiro C. Vou repetir, porque pode não ter pego. Essa é uma aula com o terceiro C, falando sobre República Populista no Brasil. Bem, pessoal, vai partir muito da demanda de vocês, que vocês têm absorvido em relação ao conteúdo, mas nas últimas aulas eu tenho abordado aí os governantes desse período, e eu acho que eu cheguei a falar um pouco sobre o Kubitschek. Então, a gente já passou por grande parte da história desse contexto. Vocês estão vendo a apresentação já? Sim. Então, espera aí que meu computador deu uma leseira aqui, viu? Mas já volta. Não está aparecendo mais, né? Ai, caramba, fechou. Me dê mais um segundo aí. Bem, a gente tinha falado sobre o governo do Dutra, sobre o governo do Vargas e sobre o governo do Kubitschek, que são os três primeiros governos desse período da República Populista. Algum deles despertou alguma curiosidade em vocês, algo que vocês não sabiam antes e que acham que seria interessante retomar agora? Pessoal, vocês estão aí? Será que caiu tudo? Prof, quando o senhor diz retomar, é em relação a quê? Ao conteúdo mesmo, você quer uma pequena revisão daquilo, tal? Ah, não, prof, foi bem de boa. Tá, eu tenho feito, quando são gravadas, aulas mais sucintas, mas aqui é para ser um debate mais profundo mesmo. Então, se vocês tiverem quaisquer dúvidas que a gente possa fazer no tete-a-tete, falem, viu? Vocês compreenderam bem o fim do Estado Novo, o governo Dutra, o governo Vargas, o suicídio de Vargas. Tudo isso foi ok para vocês? Ô, prof, agora teve uma parte que eu fiquei bem empancada. Pronto, essa é a hora de você me dizer qual foi. Vamos lá. Quando organizou os partidos. Esses partidos, o de direita, o de esquerda, sei lá, eu fiquei bem louca no meio disso tudo. Tudo bem. A gente volta aqui para o início. O início não, né? O fim do Estado Novo. O que é que aconteceu durante o Estado Novo que a gente pode destacar na questão política? O Estado Novo foi um período ditatorial, autoritário, organicista, onde se acabou com a ideia de pluralidade no Brasil, tá? Tanto no sentido de... É porque você tem que entender o que é que significa o termo partido, mas vamos lá, por partes. Tanto no sentido de estados, os estados acabaram como entes da federação, a soberania não residia mais nos estados, tanto que os estados brasileiros eles deixaram de ter bandeira, o Brasil só tinha uma bandeira, que é a bandeira do Brasil, e tudo isso significava um ideal de unidade, era o movimento Vargas era um movimento de modernização, mas era também um movimento autoritarista, unitarista, né? A federação ela acaba se dissolvendo muito na unidade do Brasil, e por ter esse padrão de unidade, de ser unanimista, buscar uma opinião pública unânime e o poder como um centro decisório unânime, em conteste, não poderia existir partidos nesse Brasil. Tá? A ideia de partido é o quê? É algo que representa uma parte da sociedade, uma parcela da sociedade. Como a lógica do varguismo é o Brasil um país só, unido, moderno e progredindo no sentido da industrialização, essa ideia de partidarização da vida política nacional não faz tanto sentido para o Getúlio Vargas. E aí, durante, em especial, o período do Estado Novo, que é a fase mais autoritária da era Vargas, a gente vai ver a supressão do modelo de partidos políticos. Então, só existe ali
a vida política propriamente dita, o Congresso existe quando Vargas permite e tal, e o governo do Getúlio Vargas como órgão máximo decisor da vontade política da nação brasileira. No momento em que o governo Vargas é derrubado, vai se vivenciar a necessidade de se reorganizar o sistema partidário no Brasil, uma vez que agora sim vai fazer sentido, a partir das disputas eleitorais, que exista, sim, um sistema de partidarização, no sentido de parte mesmo, da política nacional. Então, cada setor da sociedade brasileira vai buscar organizar seus agrupamentos políticos para ter uma representação na sociedade. O partido que se vincula, por exemplo, às elites industriais e que representa o interesse dessas elites industriais na política nacional será a UDN, a União Democrática Nacional. Não à toa ela está à direita, é o partido das elites, é o partido de quem tem dinheiro e de quem se interessa na manutenção do status quo, onde aqueles que são ricos se mantêm ricos e aqueles que são pobres se mantêm pobres. Por outro lado, a centro-esquerda, que é o setor que apoiava o governo Vargas, vai se dividir em dois partidos. Um partido mais popular, mais ligado ao trabalhador efetivamente, de organização dos sindicatos, de lideranças trabalhistas, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, tá? É o Partido do Trabalhador efetivamente. E também tem o partido das lideranças políticas do governo Vargas, que governaram os estados em nome do Getúlio, que eram conhecidos como interventores federais do Getúlio Vargas. Essa galera não tinha uma organicidade no movimento trabalhista, eles não eram exatamente os trabalhadores, eles eram uma burocracia de Estado, né, mas que ainda assim estavam ali na centro-esquerda, gravitando em torno da popularidade do Getúlio Vargas. Essa galera formou outro partido, então, que era o Partido Social Democrata. Esses dois partidos, então, vêm da influência varguista, o Partido Social Democrata e o Partido Trabalhista Brasileiro. São dois partidos de centro-esquerda. O partido do Vargas, efetivamente, é o Partido Trabalhista Brasileiro. O que é que eles representam de interesses? Eles defendem aí, primeiro, o legado de desenvolvimento do governo Vargas, principalmente no setor industrial, e de desenvolvimento industrial a partir do Estado, ou seja, são as estatais varguistas, o Estado como produtor, como reitor da economia nacional. Isso era muito o interesse do PSD, por exemplo, que é o Partido Social Democrata. Já o Partido Trabalhista, o nome já diz, mas não custa nada retomar, ele é um partido que vai defender as pautas do trabalhador brasileiro. Tá bom? Eu citei na aula, e eu acho que vale a pena retomar, que hoje em dia existe também o PSD do Kassab e o PTB do Roberto Jefferson. Mas esses partidos de hoje em dia, muito fisiológicos, eles não têm coisa alguma a ver com os partidos da República Populista. Só meio que capturaram o nome que existia naquele contexto lá no período da redemocratização. Um partido que dá continuidade ao legado varguista até hoje em dia e que coloca a imagem de Vargas à frente é, na verdade, o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista. É o único partido do Brasil que tem esse legado varguista até hoje em dia, que defende a figura de Vargas e a história que Vargas ofertou para o país. Tá? Então, não confundam pensando que o PTB continua hoje em dia o mesmo PTB com Roberto Jefferson. Não é, é algo completamente distinto. O partido que dá voz ao varguismo no Brasil até hoje é o PDT de Leonel Brizola e hoje em dia da figura do Ciro Gomes, tá?
Até no livro do Ciro, que ele lançou recentemente, o Dever da Esperança, né, Projeto Nacional Dever da Esperança, ele fala muito sobre o Vargas e da importância que foi a formação desse Brasil moderno com Getúlio. Então, é um legado que está sempre sendo reatualizado na perspectiva política do PDT. Mas, tirando esses três grandes partidos, que eram de fato os que disputavam a política nacional, ainda existiam partidos menores, que, vez por outra, apareciam com alguma importância no cenário político nacional. Eles eram o PSP, que é o Partido Social Progressista, muito ligado ao Adhemar Barros, que vai ser o partido que vai eleger o louco do Jânio Quadros, presidente do Brasil. A gente vai falar já sobre isso. E também o Partido Comunista Brasileiro, que é o partido do Carlos Prestes, ali o Cavaleiro da Esperança, o marido de Olga Benário, que foi aí grande militante socialista do Brasil. Tá? Nesse sentido, vocês não entenderam alguma coisa desse panorama especificamente? Guilherme, que chegou agora, tal. De boa, prof. Tem certeza? De boa, professor. Massa. Então, há três governos, né, nesse contexto. A gente já falou, o governo Dutra, o governo Vargas, que acaba com o suicídio do Vargas, e o governo Juscelino Kubitschek, todos três com a linha nacional desenvolvimentista. Dê só um segundo para eu engolir essa tapioca aqui, que é difícil falar aí. Obrigado. Todos três com a linha nacional desenvolvimentista, o que significa que vigorava aí um projeto de país com o Estado como promotor do desenvolvimento econômico, tá? O Estado como centro da política nacional. E depois do governo do Juscelino Kubitschek, a gente vai ver a eleição de um menino muito interessante para a política brasileira, que é o Jânio Quadros. O Jânio, ele é uma figura, deixa eu ver se tem a imagem dele aqui, essa figura aqui, caricata ao lado do Che Guevara. Ele é uma parada muito bizarra, velho. Ele é um cara que é engraçadíssimo. Ele já tem cara de doido. Tem cara de doido, né, velho? Tem um dito, eu vou lembrar essa piadinha ainda sobre ele, mas agora não convém falar. Mas o menino Jânio Quadros, ele vai aparecer na política brasileira como alguém que se compromete a combater a corrupção. Ele chega... Um minutinho só, tá? Ele é o cara que tá do lado de Che, é assim. Maluco motorizado. Como assim motorizado? O senhor falou na aula de Cuba. Tá. O cara era um maluco motorizado. Eu disse motorizado. Falou. Que vinha o quê? Cortando a América, passando pelas mazelas. Ah, tá. Não, tá. Foi isso mesmo. Mas isso aí é na fase de juventude dele, quando ele era novinho. Quando ele ficou mais velho, ele ficou um maluco pedestre mesmo. O que viajava só para fazer a revolução. Mas tem até uma piada dele com o Che envolvendo maluquice. Depois eu lembro e digo para vocês. Mas o Jânio Quadros, ele realmente vai aparecer para a política brasileira como alguém que se propõe a combater a corrupção. O que é que se via nesse contexto? Depois do governo Kubitschek, havia uma aparência que o Brasil tinha muito dinheiro, porque construiu uma puta cidade no meio do Cerrado, que é Brasília, mas esse dinheiro não ia para o povo. Parecia que esse dinheiro estava sendo embolsado pelos políticos, de um modo geral. E ficou com aquele ar generalizado no Brasil de uma corrupção ligada, veja só, a empresas de construção civil, coisa que não se repete no Brasil. Por sinal, era a mesma empresa de construção civil, uma empresa teuto-brasileira, se vocês me entendem. Sabem que empresa eu estou falando, né?
Alan ficou tão constrangido que saiu da aula, velho. Eu não, peguei a referência não. Cara, tem uma empresa de construção civil no Brasil muito envolvida com a corrupção. Não só no Brasil, ela é envolvida com a corrupção na América Latina toda. Você não sabe qual é de verdade? Eu acho que eu devo saber, só que assim, não devo me recordar agora. É uma empresa que começa com Oder e termina com Brecht. Tá? Odebrecht? Não fala esse nome que a gente pode ser Eita, foi processado. mal. A aula está no YouTube. Eu não tenho dinheiro para pagar advogados. Mas como foi Guilherme que mencionou, eu não sei do que ele está falando aí, enfim. Essa mesma empresa Eu perdi, sem querer saiu. já estava lá na construção de Brasília, tá? Eu estou falando que tinha uma empresa teuto-brasileira, teuto-alemã, né, no caso, que estava envolvida nessa época já do Juscelino Kubitschek com escândalos de corrupção, uma empresa de construção civil, tá? Que até hoje em dia está envolvida com escândalos de corrupção na América Latina como um todo. E aí eu dei uma dica do nome da empresa e Guilherme disse o nome da empresa aqui pra gente. Eu não sei se você pegou, mas eu não repetiria. Vai que essa galera tem ouvidos em todo lugar. O professor de história não tem dinheiro para pagar advogado no processo aí por danos morais. Então, mas essa galera já vivenciava nesse contexto, era isso que eu queria trazer, essa ideia de corrupção relacionada à construção civil, que havia superfaturamentos ali no processo de construção de Brasília, e que isso tudo foi levado a cabo por interesses políticos diversos, não necessariamente relacionados ao Juscelino Kubitschek, mas relacionados à elite política do Brasil, que tinha ali seu lucro. E, diante desse cenário geral de escândalos de corrupção, vem na campanha de 61, da eleição de 61. Minto, a eleição foi em 60. Mas vem nesse cenário a figura do Jânio Quadros, de um partido pouco específico. Eu falei antes que era o PSP, mas nessa época já era o PTN, que é o Partido Trabalhista Nacional. Ele vem com o lema de varre, varre, vassourinha. Sempre lembrem disso, ele tem uma imagem relacionada a uma vassoura. Ele está sempre ali ele aparecia nos comícios com a vassourinha. O cara era muito doido, tá? Tem maluco hoje em dia que aparece com arma e comício, né? Pronto. Esse aqui não, ele aparecia com a vassourinha. Por quê? Ele dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Tá? E acabar com a corrupção. E esse negócio de estar com a vassoura na mão, num comício, isso pegou muito em cheio as donas de casa, que entenderam a linguagem que ele usava. Isso foi muito popular, o apelo público de o combate à corrupção fez com que a galera elegesse esse maluco como presidente do país. E foi um governo que foi uma doideira completa. Coisa que no Brasil não é muito difícil de se ver, né? Governo doido é a ordem do dia, é a pedida da casa. Mas chegando ao poder, o Jânio Quadros, eleito presidente com um vice que não era da chapa dele, e isso era interessante e vale a pena a gente destacar, nas eleições da República Populista, você votava para presidente e votava para vice-presidente. O vice-presidente não era o cara da chapa, assim, que elegia automaticamente, não. Eram duas eleições ao mesmo tempo. Você votava no presidente e no vice. O que podia fazer com que acontecessem situações muito bizarras como essa. Se elegeu Jânio Quadros, mas não se elegeu o vice de Jânio Quadros. Se elegeu o vice do Henrique Teixeira Lott, que é o menino João Goulart. Então aí eleitos a chapa Janjan, uma chapa informal, né, Jânio Quadros, João Goulart, para governar o Brasil, e vai ser um governo que vai ser uma completa maluquice. Por quê? Aqui a gente vai ter um governo do Jânio Quadros completamente autoritário e que não vai durar um ano. Tá? Por quê? Primeiro, o Jânio Quadros ele não sabe dialogar com o Congresso Nacional. Ele não se reúne, se tem coisa que político gosta, é de ser prestigiado, é de ser recebido numa reunião, sabe?
de ser chamado para discutir com o presidente alguma pauta que é importante para ele. E como é que o Jânio Quadros queria governar o Brasil? Ele pegava uma nota de post-it, que não tinha nem post-it na época, aí pegava um post-itzinho, anotava uma ordem e dizia, ó, seu deputado vai votar em tal coisa, pá, e mandava pro deputado. Nem falava com o camarada, era só mandando o bilhetinho, sabe? Como uma ordem, de fato. E o meio político, como é que reagia a isso tudo? De uma forma muito negativa. Olhava para o Jânio Quadros e dizia, o que esse maluco quer? Não faz nenhum sentido. É uma aberração o que esse cara está propondo. Não dialoga com ninguém, é só mandando. Não vai dar certo, não, esse governo. Então, pegava aí mais ou menos dessa forma. O presidente da República tinha poderes um pouco maiores naquela época do que tem hoje em dia. A questão de leis diretamente do gabinete do presidente tinha um poder mais efetivo do que as medidas provisórias tem hoje em dia. Então, quando colocava suas pautas em prática, a galera olhava e dizia, pô, o que é que esse maluco está querendo aqui com o Brasil? Porque eram medidas completamente estapafúrdias, com um cunho moralizante da sociedade brasileira. Por exemplo, ele proibiu brigas de galo. Tá? Não, tudo bem, a gente é contra a briga de galo. Acho crueldade, mas será mesmo? Foi uma coisa massa que ele fez. Pode ser assim. Mas você pensar que é o maior feito de um presidente da República é proibir briga de galo? Tá entendendo? Aí é paia. Ele proíbe o funcionamento de Jockey Club, que é tipo casa de aposta em corrida de cavalo, durante dia da semana. Jockey Club só pode funcionar dia de final de semana. Para que a galera não vá apostar dia de semana, vê que coisa bizarra. Ele proíbe o uso de lança-perfume no carnaval. A galera no carnaval doidona com lança-perfume. Minha avó mesmo usava muito lança-perfume aqui, falando baixinho. Mas então, galera loucona no lança-perfume no carnaval, coisa barato, muito legal. O cara vai lá e proíbe. Outra coisa, proibir o uso de biquíni na praia do Brasil. Esse cara tinha que cair, né, velho? Não dava mais para governar. Depois que proibiu o uso de biquíni, só pode maiô agora. Não só na praia, ele proibiu também nos desfiles de Miss. Então, era algumas coisas assim que você pensava, qual é o programa político para o país que esse camarada tem? Ele obrigou, para vocês terem noção, ele obrigou que os funcionários públicos utilizassem ternos brancos. Ele obrigou. Então, era muito bizarro, não parecia apontar para nenhum caminho de país, nenhum caminho de nação, tá? Lógico, tinha coisas que eram mais interessantes que ele colocou em prática, como a adoção de ponto no serviço público. Agora o camarada tinha que assinar quando estava presente no seu trabalho, o que proibia cabides de emprego, funcionários fantasmas. A gente vê que não proibia tanto, porque o presidente da República e seus filhos, hoje em dia, ainda utilizam aí funcionários fantasmas, como está bem comprovado pelas investigações da polícia, por mais que se tente abafar nos esquemas de rachadinha. Mas, mesmo assim, um combate se começou a essas práticas ali com o Jânio Quadros, uma fiscalização de provas e concurso, para que o camarada não fosse simplesmente indicado para o cargo, ele tivesse que ter uma qualidade para ser apresentado, uma competência para ser apresentada, o fim de nomeações em troca de relações partidárias, então, aí uma política que fosse menos ligada ao fisiologismo. Mas, de qualquer forma, ainda não parecia muito claro qual o programa de país que ele tinha. Não dava para ficar 4 anos, 5 anos governando o país com essa perspectiva de moralizar as relações políticas. É preciso mais, um país da dimensão do Brasil demanda mais. E o Júlio Celino, o Jânio Quadros, parecia não ter muita consciência do que ele estava a propor para o país. No campo da economia, a gente vai ver que ele vai tentar seguir a cartilha do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. O que é que dizia o FMI? Ele bancava
o pagamento de dívidas externas de países em desenvolvimento a partir de empréstimos, contanto que esses países se abrissem uma agenda liberal e diminuíssem a participação do Estado na economia. Então, com a condição que o Jânio Quadros cortasse os subsídios industriais, os subsídios ao setor de agronegócios do Brasil, o FMI aceitou renegociar a dívida externa do Brasil. Mas acaba que essa medida de cortar subsídios vai criar uma recessão econômica no Brasil, porque ela atinge diretamente o setor produtivo nacional, que não consegue manter uma produtividade eficiente e acaba entrando em declínio por conta do corte de subsídios. O corte de subsídio seria, para quem não entende, seria uma espécie, bem rasamente falando, de diminuição na cobrança de impostos ou de incentivos fiscais para determinada produção. Então, na economia, a gente vê também que, apesar dele atender à agenda dos liberais, alô Paulo Guedes, ele não vai ser eficiente para o governo do Brasil. É estranho, né? Porque quem assume a fazenda do Brasil com essa intenção liberal, geralmente não dá muito certo. Geralmente cria crises econômicas piores do que as que se tentava resolver. Mas, bem, no sentido de política internacional, da diplomacia, o Jânio Quadros vai ter uma política independente, uma política externa independente, ao ponto dele condecorar o Ernesto Guevara da Serna aqui no Brasil com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma das medalhas mais importantes do Itamaraty, da política brasileira. Inclusive, nessa foto tem muita gente que faz um meme, né? Com um balãozinho puxando ali do Che Guevara, como se ele perguntasse, será que esse maluco sabe que eu sou comunista? E aí outro balãozinho puxando da cabeça do Jânio, com ele perguntando, será que esse comunista sabe que eu sou maluco? E por aí vai. É bem interessante. Mas é uma parada que, para o cenário político da Guerra Fria, a gente tem que compreender que a gente está aqui, olha, 61, a gente está à beira da crise dos mísseis de Cuba. E o camarada está chamando Che Guevara para condecorar ele no Brasil com a Ordem do Cruzeiro do Sul. É muito estranho, tá? Ainda que faça muito sentido essa política internacional altiva da parte do Brasil, seja até elogiável essa tentativa do Jânio Quadros, mas ele está convivendo, ao mesmo tempo, com uma economia que ele está refém do FMI. Pô, não faz tanto sentido, tá? E aí a gente vê essas contradições crescendo na política nacional durante o governo do menino Jânio Quadros. Ao ponto em que esse momento em que ele traz o Che para o Brasil para condecorá-lo, cria uma celeuma, cria um atrito com os liberais conservadores no Congresso Nacional, leia-se com a UDN. A UDN não aceita que se traga um comunista para, como é que eu posso dizer, para condecorá-lo, para homenageá-lo no Brasil. E dessa celeuma a gente vai ver aí o fim do governo do Jânio Quadros. Mas isso a gente fica para ver na próxima aula, porque são 8 horas e eu preciso abrir a aula para a próxima turma. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não, de boa, professor. Mas então, a gente se vê na próxima aula, beleza? Beleza. Tchau, pessoal. Tchau, pro. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof.